Shalom, estou aqui para mais um sábado de sabedoria divina e mais uma vez te peço, pega na tua Bíblia e vamos lá. O nosso capítulo de destaque para hoje é Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38. Eu vou pular até o 50. Acompanha comigo. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guenque e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com um guento. O nosso tema para hoje neste SST é: mulher, o teu choro é importante para Deus. Presta atenção. A palavra de Deus diz no livro de Lucas 7, aquela mulher pecadora apercebeu-se de que Jesus estava na cidade, na casa de Simão, e foi à casa de Simão ao encontro de Jesus. Sabendo que Jesus estava lá, a atitude que ela teve quando chegou lá foi de, aos pés de Jesus, começar a chorar. A Bíblia fala que ela chorava aos pés de Jesus e despejava o perfume, ou seja, ela não falava nada, apenas fazia esse gesto. Aí está dizendo que esta mulher apenas chorava diante dos pés do mestre. A atitude da mulher foi de choro, não foi de palavras, não foi de quaisquer outras coisas, a não ser chorar. O que Deus quer com essa palavra hoje? Deus está dizendo que o nosso choro tem uma voz. O choro das mulheres tem voz. Porém, mulher, uma advertência aqui pequena: não permita que as tuas emoções tomem decisões. As tuas emoções estão ali para te dar um sinal, mas não para te governar. O choro é uma vantagem que nós temos como mulher. Por isso é que nós mulheres não devemos desperdiçar o nosso choro com as coisas que não importem ou com as coisas que não merecem que nós choremos. Algumas mulheres choram por conta de perderem algum homem, ou perderem um namorado, um amigo, perderem coisas na vida. Algumas mulheres choram porque estavam nessa posição ou tinham dinheiro e agora já não têm essa posição, já não têm dinheiro, já não tem aquela pessoa que as ajudava. Mas hoje eu estou aqui nesse SD para te dizer que o teu choro é importante para Deus. O próprio Deus também quer o teu choro. O próprio Deus deu um significado ao teu choro. E eu vou explicar-te aqui qual é este significado, a importância que o teu choro tem diante do Senhor. Se formos para o livro de Jeremias capítulo 9, a palavra fala que Deus pediu que chamassem as carpideiras. Chamem as pranteadoras, as carpideiras, aquelas que sabem chorar, e digam elas para chorar. Por que Deus pediu que trouxessem as pranteadoras, as mulheres que choram? Porque Deus estava irado com esse povo de Israel, porque eles já haviam se comportado de forma errada diante do Senhor. Deus estava a rejeitar aquele povo. Deus estava a entregá-los na mão dos inimigos. Porém, chegou uma altura que Deus pediu que trouxessem as pranteadoras. Ou seja, é através do choro destas mulheres e da sabedoria que essas mulheres carregam, porque essas mulheres eram sábias. Ele disse, não só disse tragam as mulheres, mas disse tragam as mulheres sábias, aquelas que sabem prantear. Quer dizer que o nosso choro também deve ser feito por sabedoria. Quer dizer que você, mulher, deve ser sábia e não desperdiçar o teu choro para as coisas que não são relevantes. E aqui também vai um recado para alguns homens. Cuidado, você homem, que faz as mulheres chorarem constantemente. Você homem que não é sério com a filha do outro, não é sério com essa mulher. Muitas mulheres estão amarguradas a chorar o tempo inteiro por conta de algum homem que lhes quebrou o coração, não lhes levou a sério. Aquele choro, quando é feito diante do Senhor, tem um significado muito grande. E não precisa que essa mulher diga a palavra. Se tratar de uma mulher que é espiritual, filha de Deus, quando esta mulher chora diante do Senhor, ainda que ela não diga a palavra, mas os sentimentos que lhe levam a chorar está conectado a certa pessoa, a certa situação ou a certo homem. Te digo, você pode estar em apuros. Cuidado muitas vezes quando você faz chorar uma certa mulher, porque nem toda mulher é para você fazer chorar. Muitas mulheres levaram o choro na presença de Deus. Algumas mulheres sábias foram diante do Senhor e choraram. Muitas pessoas, não é só homens, mas situações também em que estas mulheres estavam envolvidas, provavelmente algum contrato que elas estavam para fechar e alguém burlou elas, ou alguma situação que elas se encontraram menos boa, que alguém tomou partido ou tirou vantagem delas, e essas mulheres se propõem a chorar diante de Deus, a pedir a justiça. Meu irmão, minha irmã, não é muitas vezes necessário que saia a palavra. O exemplo nós temos aqui dessa mulher, que a mulher pecadora, que foi aos pés de Jesus. No versículo 50, diz que, e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai ter em paz. A mulher não disse palavras, mas
Mas o choro da mulher teve uma voz, um grito de clamor, aonde Jesus, o único, só ele, é que interpretou que essa mulher estava amargurada e angustiada e que esse choro ela estava a pedir socorro. Então, quando a mulher chorou e Jesus viu o choro dela, porque também naquela altura as mulheres, sobretudo nessa condição de pecadora, não podiam se chegar ao homem de Deus e falar com eles diretamente. Então é por isso que essa mulher sabiamente teve essa atitude de ir diretamente aos pés dele e começar a chorar e limpar os seus pés com o seu cabelo. E esta atitude humilde que essa mulher teve e sábia levou Jesus a dizer no versículo 50, disse: mulher, a tua fé te salvou, vai ter paz. Foi a coisa que Jesus disse quando ouviu a voz dentro do choro dessa mulher. Mulher, se você sabiamente for diante da presença do Senhor e chorar, mesmo que tu não abras a tua boca, Deus já ouviu a tua voz. O teu choro tem voz. Deus disse: tragam-me as carpideiras. E ainda adiante, os homens próprios também reconheceram, disseram: ok, vocês carpideiras, vocês as mulheres, comecem a chorar, comecem a rogar, porque eles já sabiam que dali também estava a depender a solução para eles. Então Deus disse: me tragam as mulheres sábias, aquelas que sabem chorar, aquelas que sabem prantear. Não chore diante do homem, não desperdice o tempo todo tuas lágrimas diante do homem por conta de ter te enganado ou estar a fazer isso contra ti. Toma uma atitude sábia. Se você se sentir injustiçada, vá à presença de Deus e derrame o teu choro na presença de quem vale a pena. Deus é o único que pode ter uma ação sobre aquela injustiça que aconteceu sobre você ou na tua vida. Por isso é que Jesus a seguir disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Então Jesus respondeu diante do choro: olha aquele que merece o teu choro. Quando você vai na presença de Deus, às vezes você ainda não tirou as palavras, mas por conta se calhar da tua vivência, alguma coisa, se calhar você é mais solteira, então está a sentir uma dor de criar os teus filhos sozinha, ou você é viúva, muitas vezes você está a sentir essa dor. Não precisa mostrar diante das pessoas para te terem pena, não. Vá na presença de Deus e chora na presença de Deus, porque Deus é o único que tem poder de a seguir ter uma atitude sobre aquilo. Alguns até podem tirar partido do teu choro, alguns até podem só sentir pena, ela dá pena, mas muitas vezes não tem amor para ter uma atitude sobre aquilo. Mas se você usa esse teu choro e vá na presença de Deus, mostrar que realmente você o ama, mostrar que realmente você se importa com ele, você prefere dar o teu choro para ele do que para qualquer homem ali fora ou qualquer outra mulher ali fora, então você vai na presença de Deus e mostra essa importância que Deus tem na tua vida. Deus vai se importar com o teu choro e Deus vai fazer alguma coisa a partir desse teu choro. Portanto, mulher, saiba, o teu choro tem uma voz e essa voz está a clamar, essa voz se calhar é angustiada, essa voz se calhar está a pedir socorro, mas garanta que esse socorro é levado na presença do Senhor. Eu estava a dizer que eu e tu nos conhecemos. Quando muitas vezes a gente vai na presença do Senhor, ainda que não tiremos palavra, mas você logo começa a chorar. Às vezes ainda não falaste nada, mas aquele teu choro já começa a tirar as palavras em si e você vai dizendo as palavras através do choro, vai dizendo as palavras ao Senhor e você já está chorando, já está chorando. E você de repente se encontra num mar de lágrimas e se encontra que estás envolvida já numa presença. A presença de Deus te envolve através daquele teu choro, por intermédio do choro que é da fé. Não é um choro fora da fé, é um choro que vem por meio da fé. Você tem fé que em Cristo Jesus, que este choro que eu estou a trazer para Deus, eu sei que Deus vai ouvir, vai atender o meu clamor. Então, através desse choro, você na presença do Senhor, ainda que não tirar palavras, você já começa a chorar. Deus já está a ouvir a tua voz, Deus já está a ouvir as tuas petições, Deus já está a ouvir e atender o teu clamor. Deus ouve o nosso choro, Deus ouve o nosso clamor através do choro, Deus ouve a voz do choro, o teu prantear, o teu buscar ao Senhor. Não pensa que é em vão. Por isso, não desperdiça o teu choro para quem não merece que você chore à frente de, mas vai na presença de Deus e busque Deus. Quando você muitas vezes já começa a chorar, você já conecta o teu coração ao coração de Deus, você conecta a voz do teu choro à voz de Deus e você começa a sentir o próprio Deus através do seu espírito, já vai se fazendo presente naquele lugar. Através do seu espírito, ele vai ouvir o clamor do teu choro e ele logo começa a te envolver na sua paz, começa a te envolver no seu consolo. Deus é o único consolador, Deus é o único que tem respostas. Por isso é que ele respondeu àquela mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Então, a partir de hoje, nesse SSD, decida que você vai chorar diante de quem merece, diante de quem realmente sabe a importância do choro e tem uma resposta do teu choro. Você vai chorar diante daquele que ouve a voz dentro do teu choro, não mais a homens que não necessitem que você chore. Então, hoje eu fico por aqui e este é o nosso Sábado de Sabedoria Divina. Então, se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, inscreva-se, que o Senhor
Senhor tem sempre uma palavra e um encontro contigo no sábado. Deus abençoe.